fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Vamos com a mensagem. A mensagem para hoje está intitulada Lavar as mãos ou lavar os pés. Lavarse as mãos ou lavar os pés. Olha, se você teme ofender as pessoas, cedo ou tarde vai acabar ofendendo a Deus. Sempre acontece isso. Se você quer agradar as pessoas, vai terminar ofendendo a Deus em algum momento da equação. E se você tem temor de ofender a Deus, em algum momento você vai terminar ofendendo as pessoas. Sempre é um ou é o outro. Eu sempre acreditei que manter a paz não é o mesmo que provocá-la. Manter a paz não é o mesmo que provocar a paz. O que é manter a paz? Manter a paz é varrer o que nos acontece. Varrer a crise econômica. Varrer a frustração para debaixo do tapete. Isso é manter a paz. Mas provocar a paz às vezes demanda ter uma atitude de guerra. Embora pareça incongruente, isso é provocar a paz. Então vou falar mais diretamente. Manter a paz é, eu digo, não falo, não confronto, fico quieto, me faço de bobo, para que a paz possa continuar. Mas é uma paz fictícia. Na realidade, é uma bomba relógio. Em algum momento vai explodir se você não confrontar. Se não tiver conversas sérias, conversas duras. Se às vezes você não falar com seus filhos de maneira firme, que não é o mesmo, que não significa falta de respeito, nem provocar a ira, como diz a Bíblia, mas dizer-lhes que o que está certo e o que está errado. O que pode sob o seu teto e o que não pode sob o seu teto. Assim tenham 8 anos ou 35 anos. Se está sob o seu teto, você, marido, pai, você é o sacerdote do lar. E mulher, se o seu marido não é cristão e não vem na igreja, você é a chamada a fazer. Você é a indicada. Mas como sacerdote do lar, ou mulher, esposa, como líder que o Senhor tem te colocado porque seu marido ainda não é cristão, às vezes você tem que confrontar. Não pode dizer, como vou falar se já tem 21 anos de idade? Claro, é outra coisa se vive em outra casa. Se já faz a sua vida. No máximo que você poderia fazer é dar um conselho. E isso, se que o filho pede. Mas quando o filho ou a filha está sob o seu teto e não paga aluguel, e está ali usando o seu sobrenome, a sua comida, o seu teto, o seu abrigo, tem que haver uma regra dentro de casa. Tem que haver uma norma de convivência. Para isso, você, às vezes, tem que confrontar. Tem que confrontar. E esse confronto, agora estou colocando como exemplo os filhos, mas poderia ser entre cônjuges, poderia ser em uma igreja, poderia ser em não sei, algo político. Não importa, mas deve existir um confronto em qualquer âmbito.
se não confronta, por exemplo, chefe a seu empregado, 2 companheiros de trabalho, pai com filho, líder com congregante. Se não está confrontando, o que vai fazer é varrer tudo isso para debaixo do tapete. E mais ou menos o que acontece é que nós adiamos o que deveríamos fazer uma e outra vez para manter a paz. Eu digo, não está em paz, não. A paz tem que ser provocada. A paz tem que ser provocada. E quando confronta, às vezes parece que a paz fica em risco, em jogo. Porque, claro, nesse momento em que confrontamos, falamos firme. A atmosfera talvez não seja a melhor. Mas depois disso, depois de falar sério e a verdade, vem a verdadeira paz. Quando pode confrontar. E assim era Jesus. Eu encontro nas Escrituras que Jesus era assim. Olha, os religiosos fizeram a Jesus a sua imagem e semelhança. Eu percebo isso quando, às vezes, as pessoas dizem, mas Jesus assim não responderia. Olha, vocês não conhecem a Jesus. Vocês têm que ler realmente as Escrituras. Porque sempre os religiosos veem a Jesus como se fosse fraco, como se fosse covarde, como alguém que talvez Hollywood mostrou para vocês em filme. Mas não é o Cristo que nos ensina a Bíblia. Jesus era alguém que soube calar quando tinha que calar. Porque se falasse, talvez, no momento que ele ia na cruz, se ele falasse, ele talvez não pagaria pelos nossos pecados. Mas tinha outros momentos em que Jesus não se calava. Porque ainda quando muitos desses religiosos faziam perguntas, armadilhas para ele cair. Olha o que diz a Bíblia. Marcos 2, verso 8. Marcos 2, 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas vossos corações? Esses religiosos nem falavam para Jesus. Mas Jesus conhecia os seus pensamentos. E então, olha, é preciso confrontar com o que o outro está ainda pensando, não é? Porque talvez nós dissemos, eu tive que confrontar porque não tinha outra saída. Não. Jesus, vendo, diz aqui o versículo, o que arrazoavam em seus corações, Jesus disse para eles, hipócritas. Hipócritas. Outro versículo, Mateus 23, verso 24. Na versão transformadora. Diz, condutores cegos, coais mosquito, mas engolis camelo. Jesus estava vendo o que havia nos corações deles. Este versículo talvez seja pouco meio complicado de entender, mas em outras palavras, Jesus vendo a carinha de sem vergonhas deles, os confrontou. Você leia a história, nem sequer Jesus deixou a eles falar. Por quê? Porque queria Jesus confrontá-los e provocar ensino. Queria que eles pudessem crescer. Jesus queria incomodá-los. ¿Por quê? Porque a vezes o incomodo de uma confrontação nos leva a crescer. Nos leva a outro nível nas nossas vidas. Mas, às vezes o mais cômodo é evitar conflitos. Vai se calar,
vai se fazer de bobo para manter a paz. Mas Jesus não evitava os conflitos. Ele não evitava os conflitos. Eu percorro os 4 evangelhos e eu vejo que onde Jesus ia, ele provocava alvoroço. Ele provocava alvoroço. Sim, falamos faz 2 semanas atrás, eu acho, que quando ele estava no barco, ele acalmou a tempestade. Mas quando Jesus estava em terra firme, ele causava o alvoroço. Eu posso te dar todas as citas bíblicas para poder respaldar o que estou aqui falando. Jesus criava conflito. Jesus criava conflitos. Por quê? Porque o conflito é o catalisador do crescimento. Quando alguém está em conflito, cresce. O conflito, a frustração é o que nos faz crescer. Ou seja, eu aprendi desta lição, eu aprendi desta situação, não me acontece nunca mais. Aprendemos dos nossos erros, aprendemos de quando as coisas não saem bem. E não dizemos nunca mais. Crescemos. O conflito, a frustração é o que nos faz crescer. Eu acho que os pais, todos os pais gostariam de dar aos seus filhos uma pílula ou uma dose concentrada de experiência que vocês já passaram, para que seus filhos não tenham que sofrer, não é? Queremos sempre proteger a eles, mas vou dar uma má notícia. Eles vão sofrer. Vão sofrer frustrações. Alguma vez, eles vão se namorar, vão amar alguém com toda a alma, e a outra pessoa vai falar: desculpa, você errou, mas eu quero você só como uma amiga. E aí vai partir o coração deles. Vão passar frustrações. Vão passar decepções. Vão errar algumas vezes nas matérias, na faculdade, na universidade. Vai acontecer eventualmente coisas que nós não quiséramos que os nossos filhos possam passar, mas vai acontecer. E quando acontecer, isso fará a eles amadurecer. Isso fará a eles crescer. Não podemos colocar os nossos filhos em uma casa de cristal para que não sofram. Porque o sofrimento, diz a Bíblia, é o catalisador do crescimento. Todos vamos sofrer. Olha o que diz a Bíblia, João 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não está falando para o mais pecador, você vai ter aflições. Não, está falando para todos nós, para você e para mim. No mundo tereis aflições. Todos nós, os nossos filhos amados que queremos proteger, eles também vão passar por aflições. Recebem a palavra? Meus irmãos estão aqui? Agora, um dos maiores erros que eu cometi quando era mais jovem, e não faz muito tempo porque ainda sou jovem, mas já fui mais jovem, ok? É que, como líder, como pastor, eu tentei que todo mundo estivesse confortável. E então, se me arrependo de algo, é de não ter exigido mais dos que estavam no meu círculo mais
íntimo. Muitas vezes eu não exigi porque não queria que se incomodasse. Porque eu não queria ser o vilão da história. Então um dia eu soube que isso, a longo prazo, não beneficiava ninguém. Não beneficiavam a eles, mas também não beneficiavam a mim e não beneficiava ao ministério. Eu tinha que redimir a minha forma de liderar. E um dia eu entendi, como Jesus, minha tarefa era consolar aos aflitos e afligir aos cômodos. Aflitos, venham, que eu vou consolar. Cômodos, venham, que eu vou afligi-los. Isso é parte do crescimento. Isso é parte do crescimento. Então, como líder, tenho entendido que os seres humanos costumamos ficar cômodos. Buscamos a nossa zona de conforto. E se não temos alguém que nos exija, alguém que continuamente nos incomode, que nos leve a caminhar sobre as águas, vamos ficando flat, planos. Vamos ficando em uma situação de raquitismo espiritual, emocional e físico. Precisamos ter aventuras espirituais, meus queridos irmãos. Por isso eu digo que, como líder, diferente do líder que foi há 20 anos atrás, sigo consolando os aflitos, mas gosto de afligir o cômodo. Então, se vocês recebem uma palavra dura do pastor, já sabem por quê. Olha, cada vez que eu leio as Escrituras, eu fico cada vez mais fascinado pela vida do Senhor. Outro dia eu percebi, estudando para a mensagem, percebi que Jesus curava os doentes de propósito nos dias sábados. Não sei se vocês já perceberam. Quando vocês leem as Escrituras, e Jesus curou e era dia sábado. E curou a ele e dia sábado. E o cego recebeu a vista e era dia sábado. Não tenha percebido. Jesus fazia o ato de propósito. Ele podia ter escolhido qualquer outro dia da semana. Mas como que ele dizia, é mais divertido curar os sábados. Por quê? Porque a lei dizia que o dia sábado não se podia fazer nenhum tipo de trabalho. Os judeus, por exemplo, eles não se banhavam, não se higienizavam nos sábados, porque não podiam fazer nenhum trabalho, nenhum esforço. Então Jesus dizia, eu vou curar para matar 2 coelhos com uma cajadada só. Porque curava os enfermos e Jesus mexia debaixo da fina pele dos fariseus que se justificavam a si mesmos. Como eu já falei, o tema era que o sábado não podiam carregar nada, não podiam fazer o mínimo esforço. Jesus, por exemplo, cura aí um paralítico e ele pergunta, já está são? Já está curado? Sim. Amém. Glória a Deus. Mas Jesus faz mais algo. Jesus vai provocar. Fala para aquele que curou. Toma o teu leito e anda. Segundo a lei, Jesus deveria ter dito, não toque o leito. Venha buscar amanhã. Ninguém vai pegar. Hoje é sábado. Hoje não pode fazer nenhum esforço. Mas Jesus disse para o doente, aquele que curou, vai, carrega o teu leito e vai embora. E isso irrita os religiosos. Os religiosos não podem ver o milagre que acabava de fazer Jesus, porque estão vendo que o homem está carregando
a sua cama, ao seu leito. Está infringindo a lei. Fazendo um esforço no dia que não poderia, que a lei dizia que não deveria fazer. Então, Jesus os irritava. Jesus os estava aguiloando. E isso que você faz quando ama alguém. Quando ama alguém, você o aguiloa para que tenha que sair para a vida. E eu estou usando uma palavra que vamos ler agora na Bíblia, que talvez não é muito usada. Que é aguiloar? Aguiloar é picar, é ferrar, é provocar, é desafiar. Jesus estava aguiloando aos religiosos. E muitos dos nossos filhos, às vezes, precisam que os aguiloemos. Há uma idade em que eles têm que permanecer no ninho. Vocês, como pais, os protegem, os cobrem. Mas quando esses filhinhos já são grandes e se convertem em mamutes, dentro de casa você tem que aguiloá-los. Vou te dar um exemplo. As águias. As águias constroem o seu ninho, especialmente as mais águias. Elas fazem um ninho com espinhos. Com espinhos. São todos espinhos. De tal maneira que qualquer filhote que nasce lá vai ficar ferido. E até pode morrer. Mas o que fazem as mais águias depois disso? Depois de armar, construir um ninho, eles começam a colocar barro e colocar palha. Isso lhes dá um trabalho descomunal às águias. Mas isso faz que possa ter um colchão confortável. E talvez você se pergunta, e por que tem que colocar ali embaixo espinhos? Porque a águia sabe, a mãe águia sabe, que há um momento em que seus filhotes terão asas para voar. Mas como o ninho é tão confortável, eles não vão querer voar. Assim que o que a mãe águia faz é que se coloca por instinto no penhasco, no frente, de lado, e convida a seus filhos a voarem. Em seu idioma de águia, ela disse: rapazes, vocês já podem voar, vocês não são galinhas, venham para cá. E os mamutes de águia, eles dizem: não, estou cômodo aqui com a mamãe. Porque estão cômodos, estão ali cômodos. E é igual com o pai e a mãe que tem que lutar com a ambiguidade de eu também quero reter a meu filho em casa. Para que mãe o filho não continua sendo o seu filho? Ainda que o mamute tenha 50 anos vivendo em casa. Continuará sempre sendo seu filho sempre. Ai, o que aconteceu com o meu bebê? E o bebê tem 38 anos. Ora, damos risada, mas não está errado. Porque mãe é mãe. Pai é pai. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que eles têm que voar seu próprio voo. Seu próprio voo. Senão, estaremos lhes fazendo dano. A sobreproteção vai fazer dano aos nossos filhos. Vamos fazer eles raquíticos, intelectuais, fracos mentais, dependentes espirituais.
E isso fará, cedo ou tarde, que sofram de uma bulimia e de uma anorexia da alma tão grande que vai ser pior que se a tiveram fisicamente. Porque nesses casos, se o pai não está aí para dizer-lhes o que tem que fazer, ou a mãe para dizer-lhes que decisão eles têm que tomar, vão a meter os pés pelas mãos. Nunca vão ter uma decisão própria. Então o que faz a águia? A águia os convida a voar. Os filhotes, por instinto, eles não vão querer voar. Quem vai trocar um colchão aí confortável, onde todas as manhãs mamãe traz o bichinho no bico do filho? E há solteiros que não se casam por isso. Porque abrem o biquinho assim e a mamãe dá a comidinha. E o filho tem uma morte dentro de casa. A cada mãe trazendo o bichinho para os filhos. Meu Deus. Então, voltamos para a águia. Estou desviando aí. O que faz por instinto cada mãe águia é que se aproxima do ninho e começa com seu bico a poder tirar o que é confortável do lar. Tira o barro, tira a palha e ficam os espinhos. E quando os filhos têm que escolher entre o aguilão ou voar, eles pensam, bom, eu suponho que eles pensam, jogar-me no penhasco é uma morte provável. Mas ficar aqui entre os espinhos é uma morte certa. Então, entre a morte certa e a morte provável, saltam no vazio. Porque literalmente, todos os filhotes de águia, quando vão a começar a voar, eles começam a voar feridos. Todos têm sangue por causa dos espinhos do ninho, pelos aguilhões. E começam a voar. E não sei se vocês têm visto documentais, mas quando esses filhotes se lançam ao vazio, eles começam a chocar contra o rochedo, pom, 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 até que eles abrem as asas e começam a voar. E nunca mais voltam para esse ninho. Quem tem ouvidos, que ouça, diz o Senhor. Agora, se alguém visse objetivamente a essa mãe águia, diria, que desalmada. Que animal tão desalmado é esse? Como faz algo semelhante com seus filhos? Mas ela entende por instinto o que a Bíblia diz em livro de Eclesiastes. Vamos ler. Eclesiastes capítulo 12, verso 11. Mira esse versículo. As palavras dos sábios são como aguilhões. As palavras dos sábios são como aguilhões. E o que é um aguilhão? Um aguilhão é um bastão com pontas para dirigir o gado. É o que se usa para poder dirigir aí o gado. E às vezes é preciso, muitas vezes, nós dizer algo doloroso ou fazer algo doloroso para ajudar, ainda que vocês não acreditem. Porque se realmente nós amamos, vamos a aguiloá-los para conduzi-los. Agora, quero matizar um pouco tudo isto, porque também não é uma licença para ferir pessoas. Ok? Porque assim como alguns dizem, verdade, pastor, eu não tinha pensado nisso.
a outros que talvez dizem, sim, por isso eu aguiloo. Há alguns que adoram fazer isso. Então, deixe-me mimetizar isto. Isto não é uma licença para estar ferindo a outros. As motivações têm que ser corretas. Você tem que usar as palavras corretas, no momento correto e, fundamentalmente, no espírito correto. No espírito correto. Por quê? Porque ama. Porque ama. Se você tem motivações secretas ou escondidas, tem que guardar as palavras dolorosas, porque não vai provocar paz, vai provocar guerra. Vai provocar guerra. Se o que você está dizendo a alguém é para desabafar uma frustração, ou vai dizer algo para se sentir bem consigo mesmo. Eu falei, eu não vou passar mais de bobo. Não, isso vai provocar guerra. Essa atitude vai provocar guerra. Como pastor, continuamente eu tenho que passar pelo filtro. Se o que eu vou dizer é para desabafar a minha frustração, que de fato as tenho, porque sou humano como todo mundo, mas tenho que passar por esse filtro, porque realmente amo a pessoa e quero corrigi-la e não quero perdê-la. É um filtro que todos nós devemos passar continuamente quando vamos a confrontar alguém. Eu mesmo, quando você fala com seus filhos, a Bíblia que diz, Efésios 6:4, um versículo que todos conhecemos talvez. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. O que está dizendo? Em outras palavras, não despeje as suas frustrações nos filhos. Não grite a eles para dizer, se eu não gritasse, eu ia ir mal na cama. Não. Espera passar a raiva. E depois fala. Não provoqueis a ira aos vossos filhos, diz a Bíblia. Você tem que saber que Deus lhe entregou pessoas, filhos, para você criar. Você tem que fazer a eles crescer, ajudar a eles crescer, a se solidificarem e não a provocar seus filhos. Se você está afogando frustrações neles, é o mesmo que bater fisicamente. Você tem que entender que a correção é para que eles cresçam melhor, porque você os ama. Ainda de que a sua correção possa doer mais na sua alma que na deles. Mas estamos chamados a corrigir, a confrontar. Então, eu tenho tenho mais perguntas importantes para que você responda, não para mim, mas em seu coração. Vamos com a primeira pergunta. A quem você tem que aguiloar? A quem você tem que aguiloar? Não olha para teu marido nem para tua mulher. A quem que você diz, sim, na verdade precisa. Eu deixaria o aguilhão mais tempo, um pouquinho mais, que possa doer. A quem você tem que aguiloar? Olha que essa é uma pergunta que se responde fácil. Porque todos nós temos alguém que sabemos que precisamos aguiloar um pouco. Senão, não se move. Se não empurramos, não avança. Essa foi a primeira pergunta. Vamos com a segunda. A quem você deu licença para que te aguilhoe? Isso aí é difícil. E essa é diferente, né? A quem você deu licença para que te aguilhoe?
A quem você deu? Eu lhe dou autoridade. Se ver algo errado em mim, me diga. Eu lhe dou autoridade. E eu prometo, não vou me zangar, não vou me ofender. Sei que será uma conversa difícil, mas o ferro não afia o ferro se não houver frição. Assim que eu te dou licença. Porque há gente, irmãos, que não dá essa licença para ninguém. Não dá essa licença para ninguém. Ninguém no planeta Terra, exceto Deus. Só Deus pode me aguilhoar. E quando Deus fala, não escuta. Te repreendo, Satanás. São assim. São assim. Por isso, a quem você dá licença? E um conselho, não tem que ser o seu cônjuge, porque às vezes, justamente, a familiaridade produz muito desprezo ou subestimação. Olha o que diz a Bíblia. Provérbios 19, verso 11. Provérbios 19, 11. O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Essa última parte me interessa. E sua glória é passar sobre a transgressão. É a melhor coisa para poder ganhar o respeito. Porque quando a flecha da crítica penetra em seu coração, sem passar pelo filtro da Bíblia, sem passar pelo filtro da Escritura, e estou falando dessa crítica mordaz, essa crítica que quer destruir você, em lugar de fazê-lo crescer, porque a crítica construtiva, mas há essa outra crítica, essa crítica mordaz, uma crítica que destrói. Olha, às vezes estamos tão sensíveis, a nossa pele é tão fina, que qualquer coisinha nos fere, nos ofende. Temos a pele tão sensível que quando alguém nos critica, já estamos dispostos para irmos a outra igreja, a sair da liderança, a tomar um ano sabático, não quero fazer mais nada na igreja, porque sentimos que fomos ofendidos, quando deveríamos ter uma pele preparada para que nos aguilhoem. Ninguém disse amém. Me olham estranho. Eu sabia, estava preparando essa mensagem, eu sabia que vocês iam me olhar estranho, mas não importa, está bem. Por isso tenho outras perguntas. Vamos, terceira pergunta. Quando foi a última vez que você foi criticado? Quando foi a última vez que você foi criticado? Que chegou a seus ouvidos, porque sempre tem os fofoqueiros. Que chegou a seus ouvidos que falaram mal de você. Agora, se você não foi criticado há muito tempo, deveria ficar nervoso. Deveria ficar nervoso, porque você está a favor da corrente. Em vez de desafiá-la, você não pode se distinguir. Você não produz ondas. Irmão, você tem que balançar o barco, ainda que os outros não gostem. Isso fazia Jesus. Isso fazia Jesus. Jesus chegava e curava em um sábado. Entrava na sinagoga. Ele via os comerciantes. E ele virava a mesa dos cambistas. E ainda ele disse, essa é a minha casa. E aí veio um Jesus provocador. Um Jesus que ofendia os religiosos em suas respostas. Mas também que ele não se ofendia facilmente.
Porque se vocês leem as Escrituras, vocês podem reparar todas as coisas que diziam dele. Mas ele nunca se ofendeu. Nunca se ofendeu. Assim que tenho uma quarta, última pergunta. Vamos com a quarta. Quão fácil você se ofende? Quão fácil você se ofende? Mas sejam honestos, ok? Se você diz, bom, pastor, você tem razão, eu me ofendo fácil. Então, é porque não está você disposto a lidar com situações desagradáveis. Quando você se ofende fácil, você se torna defensivo. E o reino de Deus não pode avançar através de você. Porque quando você se torna defensivo, deixa de ser ofensivo para o inimigo. Está me entendendo? Assim que, não sei. Essa é uma mensagem com muitas perguntas. Mas eu não sei se a sua atitude de vida ou a minha, porque eu também me fiz primeiro essas perguntas. É lavar as mãos como Pilatos ou lavar os pés de alguém? Que dá lugar ao título desta mensagem. Os dois têm que ver com higiene. Que é lavar as mãos? Lavar as mãos significa não assumir responsabilidade por nada. E lavar os pés significa servir ao outro, ainda que esteja ofendendo você. Ainda que esteja ofendendo você. O Senhor diz que temos que lavar os pés uns aos outros. Mas eu não entendo como algumas igrejas fazem literalmente, de chamar todo mundo, tirar os sapatos, as meias e o pastor lavar os pés. Não, eu entendo isto como que ainda que o outro possa te ofender, você vai ter uma atitude humilde para poder servir a Ele. Para poder servir ao outro. O Senhor disse que temos que lavar os pés uns aos outros. Olha, isso era o mais baixo do escalão social nesse tempo. Da cadeia alimentar, da escravidão. E Jesus fez. Jesus lava os pés, dando-nos uma imagem do que nós temos que fazer. Olha, Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas lhe faltou coragem. Lhe faltou coragem para soltá-lo. O que foi que Pilatos fez? Marcos 15, verso 15. Quero ler a nova versão internacional. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Querendo agradar a multidão. Esse homem era complaciente. Agiu como um covarde, em vez de agir como um homem de verdade. Não confrontou, não provocou, deixou que a vida passasse e lavou as mãos. E esta palavra vai para os que dizem, eu sou um homem, uma mulher de paz. Mentira! O que você é um lavador de mãos, em lugar de um lavador de pés. Quem lava as mãos não se compromete com nada. Quem lava as mãos não quer corrigir os filhos. Porque disse, meus filhos dizem que eu sou Yasashi, que eu sou bonzinho. Então, eu não quero tirar essa imagem que eles têm de mim. Você está lavando as mãos, em lugar de lavar os pés, em lugar de lavar, de servir no sacerdócio que Deus lhe entregou. Que Deus lhe entregou. Lavar pés é uma atitude ativa.
iniciativa, fazer algo. Eu vou fazer algo, ainda não me agradeçam. Eu vou fazer algo, ainda me traiam. Lavar as mãos é não se comprometer com nada. Tenho mais perguntas diagnósticas, não está no slide. Você está vivendo para o aplauso das pessoas? Ou você está vivendo para o aplauso daquele das mãos furadas com pregos? Para quem você está vivendo? Os aplausos de quem você quer? Porque, eventualmente, se quiser agradar a Deus, vai ofender muita gente. É parte de actuar como homem e como mulher cristãos. Há um velho ditado, não sei se vocês têm escutado, eu acho que sim. Diz: você pode agradar a algumas pessoas o tempo todo. Você pode agradar a algumas pessoas o tempo todo, mas não pode agradar a todas as pessoas o tempo todo. É impossível. É impossível. Eu não posso ser o pastor amado por toda a gente. Eu sei que há pessoas que saem daqui falando mal de mim. Algumas pessoas vão odiar você. Algumas pessoas vão detestar você. É parte da vida. O ponto é o que nós fazemos. Como nós respondemos. Volto a perguntar. A quem você tem que aguilhoar? A quem você tem que aguilhoar? Volto a perguntar. A quem você dá licença para que te aguilhoe? Diga-me se me vê mal. Me disse se eu fiz algum erro. Se eu estou fazendo as coisas erradas. Eu acredito que o Senhor está nos falando nesta tarde e nos disse: você tem que permitir que alguém o corrija quando precisa ser corrigido. E você tem que lavar os pés em vez de lavar as mãos como Pilatos. Você tem que servir. É a imagem de lavar os pés. Tem que fazer algo pelas outras pessoas que talvez nunca lhe darão as graças. Nunca vão lhe dizer obrigado por lavar meus pés. Há gente que não agradece. Há gente que pensa que é a sua obrigação servir a eles, lavar os pés deles. Mas você talvez possa dizer: que sem vergonha. Não faz nunca mais. Mas sabe o que Deus te disse? Vai, volta outra vez. Vai, faz, volta outra vez, porque também morri por essa pessoa. Mas Deus tem certeza disso? Eu derramei a minha sangue por ele também. Só uma gota, Deus? Também por ele. Deus nos pede deixar de lavar as mãos e poder lavar os pés. Quando você entende que estamos em um negócio que nos supera, em algo que é maior do que nós,
que não importa se me ofendem. Deus te disse: ora para que eu te dê uma pele mais dura, porque vão ofender você. Assim são as pessoas, assim são os religiosos, e nós temos como Jesus provocar alvoroço, confrontando, dizendo as coisas corretas, no momento correto e no espírito correto. É assim que nós vamos crescer. É assim que Deus quer levantar a sua igreja aqui em Chinchiro, onde possamos nos olhar olho a olho, sem mentiras, sem guardar coisas no coração, porque eu quero manter a paz. Mas essa paz em qualquer momento pode explodir. Vamos nos confrontar, sim, vamos nos confrontar, porque isso vai a fazer que possamos ter uma paz verdadeira. E assim vamos nos crescer, vamos a amadurecer, vamos ser mais como Jesus. Fique em pé, vamos orar. Senhor, nos agradecemos pela Tua palavra nesta tarde. Obrigado, Senhor, porque ainda que seja uma palavra dura, Tu queres falar conosco, Deus. Abre, Senhor, nossos ouvidos espirituais, para poder verdadeiramente, Senhor, escutar a Tua voz, escutar, Senhor, o que Tu estás falando conosco. Nos perdoa, Deus, se somos daqueles que queremos manter a paz e não falamos nada, não me comprometo com nada. Eu sou amiguinho, amiguinha de todo mundo, passo a mão pela cabeça de todo mundo. Mas é uma paz fictícia, Deus. Jesus confrontou os religiosos. Jesus falou as verdades. Mas Ele não descarregou a sua ira. Por isso te pedimos, Senhor, que se precisamos em algum momento confrontar a alguém, que possa nos dar as palavras certas, no momento certo, e com a guia do Teu Espírito Santo. Queremos ser uma igreja, Senhor, onde possamos conviver uns aos outros em amor, em verdade. Que possamos, Senhor, aprender a dar licença a alguém, se tiver que nos aguiloar, porque isso vai me ajudar a ver meus erros e poder corrigi-los e poder crescer. Não queremos ser, Senhor, como os religiosos da época de Jesus, que pensavam que sabiam tudo, que todos os demais estavam em contra deles. Mas Jesus falou para eles as suas verdades. Senhor, precisamos aprender muito, muito. Por isso, Deus nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a não lavar as mãos como Pilatos e aprender como Jesus,
a lavar os pés. Ainda que nos ofendam, ainda que nos traiam, ainda que não nos agradeçam, queremos ser como tu, Jesus. Nos ajuda a conviver em paz, em amor, em harmonia uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos sua amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir perdoa, minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir perdoa, minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Dale salve de palmas al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.